Olá, muito bom dia para você. Está começando mais uma edição do programa Poder e Negócios. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que talvez você não saiba o quanto ele faz parte da sua vida hoje. Conectividade. Como que a internet chega às casas dos pernambucanos através de quais empresas? A gente costuma achar que é através das grandes empresas, mas não é bem assim que acontece na realidade. A gente vai conversar aqui no estúdio com o CEO da Telecom, Rui Gomes, que é uma das empresas responsáveis a levar internet através da fibra ótica para os municípios pernambucanos. Rui, bom dia para você. Bom dia. Obrigada por estar aqui com a gente. Quer dizer, então, que a Telecom é uma das empresas que está levando internet para todos os municípios do estado, os 184? Isso aí, Isla. Esse ano, a gente... Bom dia ao público que está nos assistindo. Bom dia, Isla, né? Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Esse ano, nós estamos com 2 projetos grandes dentro do estado de Pernambuco e vamos levar a conectividade de fibra ótica para os 184 municípios de Pernambuco. Isso é muito importante para a transformação digital que o mundo vive, né? O mundo está se digitalizando, tá? E a conectividade por fibra ótica ela é super importante para a gente poder digitalizar Pernambuco cada vez mais. Infraestrutura de fibra ótica para digitalizar. Isso quer dizer que municípios como, por exemplo, vou citar aqui alguns, Cabrobó, Orobó, esses municípios muito pequenos e muito carentes, né, de infraestrutura, enfim, de tantas outras coisas, vão ter internet de alta velocidade? Esses que você falou, inclusive, já tem fibra da Telecom, né? Olha. Então, tem, assim, são diversos municípios, né, Pernambuco, são 184, e é um desafio gigante a gente conseguir levar a fibra ótica para todos esses municípios. Mas esse ano, a Telecom, uma empresa pernambucana, vai conseguir atender todos esses municípios com conectividade de fibra ótica de alta velocidade. E muito importante também para o 5G que está vindo aí, tá? A fibra ótica é fundamental para o 5G também. Vai ser através da fibra ótica que essa tecnologia vai chegar para as pessoas? A fibra ótica ela é fundamental para conectar as torres de 5G, né? As torres têm as antenas, onde os equipamentos se conectam com essas antenas, mas essas torres têm que ter uma fibra ótica disponibilizando uma conexão de alta velocidade. Tá? Então, as torres têm que estar conectadas com fibra ótica. Então, para a gente ter o 5G para o interior do estado, é muito importante a conectividade de fibra ótica. Agora, Rui, a gente quando fala em internet no Brasil, a gente costuma achar que essa internet, aliás, a gente contrata a internet das grandes empresas de telecomunicações que a gente conhece, que são, claro, Oi, TIM e Vivo. Mas, na verdade, esse serviço, ele é prestado por empresas menores, aqui em Pernambuco especificamente, como a Telecom, é isso? Também, tem diversas empresas de pequeno porte, a Anatel chama das PPPs, né? Prestadoras de pequeno porte. Então, elas complementam, vamos dizer assim, o serviço das grandes operadoras. Elas que levam, na verdade, a internet para o interior do país. Tá? Sem elas, seria impossível a gente ter tantos interiores conectados aí com fibra ótica. Né? Hoje, no Brasil, são 13.500 prestadores de pequeno porte. Tá? E isso é importante para se chegar com fibra ótica. Dos 5.500 municípios brasileiros, 2.900 têm fibra ótica de prestadores de pequeno porte. Então, assim, para a gente democratizar a internet e a digitalização, é muito importante o papel que elas vêm exercendo dentro da conectividade do Brasil. No momento que a gente vive hoje, pandemia, as crianças precisando assistir aula em casa, as pessoas precisando trabalhar de casa, qual é a importância de levar esse serviço para a população num momento como esse? Isla, esse é um ótimo ponto, né? A pandemia está sendo uma prova de fogo gigantesca para as empresas de telecom, tanto as grandes quanto as PPPs, né? Então, a gente soube suportar, nós soubemos suportar toda a demanda que foi gigante. Nosso tráfego de dados cresceu mais de 50% no período de 3 meses no início da pandemia. Todo mundo em casa, de home office, as aulas online, então fazer conexão, fazer investimentos rápidos para poder aumentar a capacidade da rede, isso foi um desafio que foi vencido pelas PPPs. Tá? Então, a gente conseguiu realmente suportar de forma muito satisfatória a conectividade dentro do Brasil para suportar toda essa pandemia. Ainda continua, né?
Pois é, e o que eu tenho ouvido muito as empresas falarem é que a pandemia acabou acelerando esses processos tecnológicos de muitas empresas, né? Que vinham se planejando, se organizando 2, 3, 5 anos e tiveram que fazer imediatamente. Isso aconteceu com a Telecom, tá? Isso aconteceu com a Telecom. Tínhamos um roadmap de lançar produtos em 5 anos, tá? E só no ano de 2020 lançamos 3 produtos que não estavam previstos, né? A questão de solução de cloud, a questão da Video Cloud inteligente, tá? Que inclusive foi uma solução inovadora premiada, tá? Então, assim, a gente realmente teve que acelerar o processo de inovação dentro das empresas e isso é fantástico. E essa solução, por exemplo, consiste em quê? A Video Cloud inteligente é uma solução que foi feita com a fabricante, em parceria com a fabricante chinesa, tá? Que faz o reconhecimento facial, afere temperatura das pessoas e faz controle de acesso. Imagine você chegar na portaria da TV aqui e não ter que tocar em nada, acessar, faz o controle de acesso da catraca, ver se você tá com a temperatura ok, só libera a catraca se a temperatura estiver ok, reconhece a sua fase, tá? Então isso é fantástico, essa solução. Tudo feito na nuvem, tudo feito em cloud, ela é inteligente. Ela é uma solução de vídeo monitoramento com inteligência artificial e na nuvem, em cloud, né? E esse é o tipo de solução que praticamente todas as empresas vão precisar a partir de agora, né? Isso é um tipo de solução que daqui para frente vai ser muito usada, tá? Em aeroportos a gente já vê sendo usado, nós já vimos diversos aeroportos aí com essa solução aí de vídeo monitoramento com temperatura, com reconhecimento facial. É muito interessante para a polícia também, para controlar o acesso, a criminalidade da rua, tá? É uma solução que realmente a gente acredita bastante que vai ser muito utilizada nos próximos meses e nos próximos anos. Então, Rui, a conectividade parece que, na verdade, ela não é um produto final, ela é um caminho para que outros produtos possam surgir, é isso? Perfeito, Iris. A conectividade ela é fundamental para que as soluções e as aplicações elas existam, né? E cada vez mais se demanda conectividade. Para a gente ter uma ideia, a casa do futuro, cada um vai precisar de 1 giga na sua casa, tá? Hoje 100 megas a gente está super satisfeito com a internet de 100 megas, tá? Mas a casa do futuro daqui a 3, 4 anos, a quantidade de equipamentos conectados que a gente vai ter dentro de casa vai necessitar de 1 giga de banda de internet dentro da sua casa. Então a infraestrutura de conectividade ela vai ser sempre crescente para as aplicações que estão vindo. Rui, quando as empresas que você fundou, o seu irmão também fundou em 2000, 2010, a internet estava apenas nascendo, né? Começando. As redes sociais, então, são uma criança, né? Começaram a surgir ali em 2010, mais ou menos. Você, como profissional e empresário da tecnologia, imaginava, visualizava que a gente ia chegar nesse nível de soluções e de conectividade em tão pouco tempo? Eu sou um amante da inovação, tá? Eu sempre vejo os produtos inovadores como o futuro, né? O digital é o futuro, né? A gente sempre digitaliza de forma muito acelerada, né? A gente pegou o LP, pegou o CD, DVD, Blu-ray, o pendrive, tá? Hoje é tudo streaming, tudo está na nuvem, né? Já é uma solução, você vê uma evolução. Eu vejo isso, eu fico apaixonado. Eu fico às vezes pensando que daqui a 100 anos eu não vou estar vivo para ver as soluções inovadoras que vai ter no mundo. E nem imagina quais são, né? Que a gente nem imagina quais são. A gente tem muita solução tá sendo desenvolvida que a gente não imagina como vai mudar a vida da gente. Agora, naquele período não havia esse nível de conectividade, né? A gente tinha, o quê? 2010, a internet que chamava internet de escada, ou seja, ela não tinha essa velocidade, né? Você imaginava que a conectividade ia alcançar essa velocidade para permitir essas soluções que existem hoje? A Telecom sempre apostou na fibra, né? Em 2000 a conectividade era de escada, em 2010 já tínhamos conexões dedicadas, né? Mas a gente sempre acreditou na fibra ótica, na capacidade ilimitada de transmissão da fibra ótica. A fibra ótica é luz que vai por dentro de um cabo que tem fibra dentro dele, um vidro, né? Então ela vai na velocidade da luz, transmitindo a velocidade e os equipamentos evoluem de forma que essa velocidade sempre aumenta. Tá? Você muda o equipamento, mas a fibra continua mesmo e você consegue aumentar bastante a sua capacidade de transmissão. E a gente vai precisar de muita capacidade de transmissão para as aplicações que estão vindo. Muita capacidade de transmissão. Eu imagino. A Telecom, a gente já falou aqui, é uma empresa pernambucana, uma empresa que, apesar de ter se expandido pelo país, a sede permanece
em Pernambuco, né, no Recife. E qual a importância de ter uma empresa tão forte em conectividade aqui para a economia do estado? É importante porque a gente tem um olhar muito voltado para Pernambuco, né? Feito a gente falou no começo da nossa conversa, né? Esse ano a gente vai conectar todos os 184 municípios de Pernambuco com fibra óptica. Tá? Eu não tenho isso nos outros estados. Pernambuco necessita de uma infraestrutura de conectividade mais robusta para a digitalização. A gente tem um porto digital que está muito focado no desenvolvimento de software, é um ecossistema fantástico que foi criado no porto digital, tá? E a gente precisa criar esse ecossistema de infraestrutura de conectividade também. Tá? Então, assim, é muito importante para Pernambuco ter uma empresa pernambucana como a Telecom, com destaque nacional no cenário de telecomunicações, com sede, com filial em São Paulo, filial no Ceará, filial em Alagoas, tá certo? Então, é muito importante para Pernambuco a gente ter o apoio de todos para poder fazer Pernambuco cada vez mais conectado. A empresa deve ter, esse ano, um faturamento de R$500 bilhão, não é isso? Isso, o grupo vai ter um faturamento de R$500 bilhão, as duas empresas que estão dentro do grupo. E de fato isso é muito importante também para a geração de empregos. Você estava falando de infraestrutura, né? O foco de vocês tem sido ter uma boa infraestrutura para que as empresas que desenvolvem outras aplicações possam ter essa infraestrutura para trabalhar, para desenvolver, para criar. E isso é muito importante para a geração de empregos aqui também, né? É muito importante para a geração de emprego e muito importante para o desenvolvimento do Estado. Ninguém vai conseguir se desenvolver sem uma infraestrutura de conectividade. Então, o digital já faz parte da vida da gente. A Telecom, hoje o nosso grupo gera mais de 300 empregos direto dentro do estado de Pernambuco e mais uns 200, 250 indireto, depende da quantidade de obra que a gente tenha, né? Mas eu vejo uma importância ainda maior, tá, para a questão da infraestrutura de conectividade, tão importante para o desenvolvimento e para a inclusão de municípios tão pobres que Pernambuco tem para uma educação à distância, por exemplo, para uma aula online, para uma telemedicina. Imagina a pessoa estar lá em Cabrobró e poder fazer uma consulta com o médico de São Paulo, e isso online, uma cirurgia até. Então, isso é muito importante para o desenvolvimento do Estado. Olha, e isso de fato deve fazer muita diferença, por exemplo, na telemedicina? Com certeza, já tem feito, né? A pandemia, se a gente pegar os planos de saúde, todos eles estão fazendo a teleconsulta, né? Uhum. Essa pandemia, a Covid, antes de você ir para qualquer médico, o plano aconselha fazer a teleconsulta. Uhum. Então, muita coisa já é resolvida pela teleconsulta, tá? Que é feito por aplicativo, que é feito porque tem uma conectividade, que é feito por tudo isso que a gente está falando aqui. Se não houvesse uma boa conectividade, nem dava para fazer uma chamada de vídeo, por exemplo, né? Não daria, de forma alguma. Hoje, tem muita gente ainda sofrendo com chamada de vídeo, né? Sim, por conta por conta da conectividade, que não é de qualidade. Olha só quanta diferença que a gente está vendo, né? Agora, Rui, a gente fala em avanços de tecnologia, a gente fala do que ainda pode vir por aí. E o que está no radar agora é a tecnologia 5G, que a maioria das pessoas nem sequer tem noção do que ela representa, né? Explica para a gente, então, como que essa tecnologia deve transformar a vida dos brasileiros. O 5G é uma tecnologia móvel, de conectividade de voz móvel, que vai transformar a vida das pessoas. Se nós pegarmos o 4G, ele já transformou a vida das pessoas. Mudamos a nossa forma de se locomover com o Uber, por exemplo. Uhum. Mudamos a nossa forma de viajar com Booking, com Airbnb. Mudamos a nossa forma de pedir comida pelo iFood, tá? Tudo isso só foi possível pelo 4G. Imagine o que vai vir de transformação na cultura e na vida das pessoas com o 5G. Então, assim, o 5G está previsto o edital para esse ano, para ter o edital das frequências. A Telecom vai participar do edital. A gente quer estar inserido no 5G, que é o futuro da conectividade do mundo. Isso já está acontecendo em países como Hong Kong, China, por exemplo, tá? Então, a gente tem realmente que estar dentro do 5G, que isso vai mudar a conectividade e a vida das pessoas. O que vocês já observam que já mudou nos países que já têm a tecnologia 5G? Veículos autônomos, por exemplo, né? A gente vê, imagine você chamar um Uber pelo seu aplicativo e ele não tem motorista. Você coloca o destino que ele vai, ele lhe deixa no destino, não tem um motorista, tá? Então, totalmente autônomo o sistema. Então, isso já tem acontecido em alguns países. Caminhões autônomos,
autônomos transportando mercadorias pelo país, tá? De forma sem ter um motorista dentro do veículo, tá? Então isso é fantástico, né? É uma evolução gigantesca que muda demais a vida das pessoas, né? Vai mudar com os empregos, vai mudar com a cultura da gente, vai mudar com o tempo de entrega, com o custo, com tudo isso. Muita gente se preocupa, inclusive, com a forma em que a tecnologia acaba mexendo com o mercado de trabalho, né? Algumas vagas que podem deixar de existir. Mas quais as vagas que podem ser criadas, por exemplo, para que uma infraestrutura como essa possa ser permitida, né? Possível? As vagas de desenvolvimento de software, elas são assim, uma demanda gigantesca, né? Recife, por exemplo, a gente não consegue contratar pessoas especializadas nessa área, tá? Muitas vezes a gente tem que trazer de fora, porque o mundo já contrata. Muita gente que é boa aqui, que é formada aqui em Pernambuco, muita gente vai para fora do país porque tem salários maiores, né? E tem uma condição de vida melhor fora do país. Então a gente tem uma dificuldade gigante de mão de obra, tá certo? Mas que são oportunidades das pessoas se desenvolverem dentro dessas áreas. Mudar de área mesmo, né? São as profissões do futuro. Sim. Desenvolver, ter ideias inovadoras, as startups estão aí cheias de ideias, crescendo gigantescamente, tá? E tem diversas oportunidades. Os empregos vão mudar. Tá? Os empregos vão mudar. A gente tira, se me permite falar, a Kodak, né? A Kodak, uma multinacional gigantesca. Mundial, né? Todo mundo que quebrou, conhecia. porque mudou a cultura da gente tirar fotografia. Verdade. Tá certo? O filme que ela vendia, a máquina que ela vendia, hoje todo mundo tem seu celular, bate a foto. Então a gente tem que estar atento às tecnologias, é a evolução. Tá? E tem muitas oportunidades de emprego, vai ter. E uma empresa como essa não precisa deixar de existir, só precisa se adaptar, né? Só precisa se adaptar, ter um mindset de que precisa mudar, que evolui, a tecnologia evolui, inovação. Sair daquela zona de conforto, né? Perfeito. A gente vai fazer um rápido intervalo agora, daqui a pouco a gente continua esse papo sobre tecnologia, sobre o 5G, sobre como a vida da gente deve mudar nos próximos anos por conta disso. Não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta com o Poder e Negócios. A gente vai continuar aqui o nosso papo sobre tecnologia e sobre o que vem por aí. A gente já sabe que vem muita novidade por aí em relação ao mercado de tecnologia, que agora a gente se tornou dependente dele, né? Estamos aqui no estúdio conversando com o CEO da Telecom, Rui Gomes. Rui, nesse período de pandemia, uma empresa de tecnologia como a também teve que se adaptar e investir bastante para superar e crescer nessa pandemia? Teve sim, com certeza. Fora o investimento em novos produtos inovadores, como a gente já comentou, temos que investir também em expansão de rede, né? Em 2020 foram mais de 15 milhões investidos só para suportar esse aumento que a pandemia causou na demanda por tráfego de dados, tá? E 2021 continuamos investindo também, tá? Vão ser mais 25 milhões de investimento só em expansão de rede, né? E crescimento de área geográfica também. Tá? Esse ano vamos estar nos estados de Sergipe e Bahia com atendimentos a clientes. Nós já temos rede nesses estados, tá? Mas vamos ter também uma expansão para atender a cidade de Aracaju e a cidade de Salvador. Tudo isso faz parte dos investimentos para esse ano de 2021. Esses investimentos já estavam previstos no planejamento de vocês ou se tornaram necessários por conta da pandemia ou possíveis, né, por conta da pandemia, porque a demanda de vocês também aumentou? Tivemos um investimento não previsto de emergência para aumentar nossa capacidade de rede para o nosso backbone que vai para Fortaleza. Tá? Hoje os cabos submarinos, né, que faz a conectividade do mundo, eles chegam em Fortaleza. Então toda a rede da gente, ela é direcionada para chegar em Fortaleza. E esse investimento urgente nós tivemos que fazer, tá? Esse para as cidades de Aracaju e Salvador, esses estavam previstos já no nosso plano estratégico de crescimento. A Telecom são mais de 16 mil quilômetros de rede de fibra ótica, tá? Atende o estado, desde o estado do Piauí até o estado da Bahia, tá? Uma rede que vai muito para o interior do estado, tá? Abrangendo aí mais de 150 POPs, né? Que são pontos de presença com rede aberta para atender a população. Então, a gente tem continuado a investir, né? Telecom é uma atividade de investimento intensivo, sempre a tecnologia está evoluindo, a gente tem que estar sempre acompanhando essa tecnologia. Então, são investimentos que a gente está previsto fazer, sim.
Esses investimentos que a Telecom tem feito fazem parte de um mercado muito abrangente, né? Que é o mercado dessas empresas de tecnologia que dão suporte às grandes empresas de telecomunicações do país. Ou seja, vocês é que são, então, responsáveis por levar essa conectividade para o interior do país. Esse é um mercado forte dessas empresas que prestam esse tipo de serviço? É uma ótima pergunta, né? As PPPs... hoje têm mais de 40% do mercado de banda larga fixa do Brasil. Quase metade, então. Quase metade de market share dentro da conectividade de banda larga fixa. Tá? Desses acessos, 65% já são de fibra óptica. Tá? O backbone dessas operadoras chega em 2.900 municípios do Brasil. Tá? É um mercado de mais de 13 bilhões de faturamento de reais por ano. Né? Isso são dados de 2019. Então, elas são super importantes e significativas para o desenvolvimento da conectividade no Brasil. E se essas empresas abocanham hoje 40% do mercado, né, da conectividade, como é que vai ser a divisão, como é que serão essas fatias quando chegar o 5G? Essas empresas vão também participar do leilão, assim como a né? Algumas sim, né? O leilão, ela é um edital da Anatel, que você vai ter que comprar a frequência, tá? E explorar essa frequência. Tem uma obrigação de investimento muito significativa. Tá? Então, nem todas vão ter condições de participar do 5G diretamente explorando a frequência, tá? Para explorar os serviços móveis. Tá? Mas muitas delas podem fazer a interconexão das torres, por exemplo. Tá? Então, pode usar a fibra óptica dela e interligar torres participando do mercado de 5G também. Tá? E vai aumentar essa fatia de participação dessas empresas com o 5G? O 5G a gente discute muito se ele é complementar ao acesso de fibra óptica, tá? Ou se ele é concorrente do acesso de fibra óptica que os provedores fazem, tá? Na minha visão, ele é complementar, tá certo? Ele é uma tecnologia que vai ser plug and play, a antena, você vai comprar um equipamento, apontar para uma antena e vai estar funcionando, não vai ter a questão do lançamento do cabo de fibra óptica para chegar dentro da casa do usuário, mas na minha concepção ela é complementar, não vai impactar e vai ter espaço para todo mundo. Aqui em Pernambuco, por exemplo, com esses investimentos da Telecom, levando a conectividade, a fibra óptica para todos os 184 municípios do estado. Pernambuco vai sair na frente, então, no acesso à tecnologia 5G por conta da fibra óptica que está sendo instalada hoje? Como Pernambuco, vários estados, eles têm também já acesso a... Tem outras empresas como a Telecom, no Ceará, em Alagoas, na Paraíba. Tá? Então, são empresas também que têm conectividade de fibra óptica para o interior. Isso, com certeza, dá uma velocidade maior à implantação do 5G. Ou seja, mesmo esses municípios pequenos, com uma infraestrutura mais delicada, eles vão ter acesso a essa alta tecnologia? Vão ter acesso ao 5G, sim, com muito mais velocidade, tá? Por conta das PPPs que tem a fibra óptica já lá. A fibra óptica, eu vou repetir, ela é fundamental para o 5G. Para a gente chegar no município com 10, 15 mil habitantes, nunca uma operadora ia fazer um investimento de fibra para chegar lá, porque não tem viabilidade econômica. Tá? Então, a fibra óptica já tendo lá, e você tem que colocar só a antena, isso vai dar acesso a essa população ao 5G. O que vocês têm observado de desenvolvimento a partir do momento em que essas cidades, os municípios mais simples, têm acesso a essa conectividade? O desenvolvimento do município muda também? Muda. A gente ter a conectividade de fibra, ter a possibilidade de implantar, não depende só da fibra óptica, claro. Depende de políticas públicas, depende de investimento, de outras, e atrair investimentos para dentro do município, das cidades, tá? Mas a fibra óptica, ela é uma infraestrutura, assim como a energia, que ninguém vai investir no município se não tiver infraestrutura, tá? Todo tipo de infraestrutura, de água, de energia, de estrada e de fibra óptica também. Ou seja, hoje esse é um investimento básico, é uma infraestrutura básica para que a cidade funcione bem, assim como foi com a luz, né? Com a energia elétrica. Exatamente. A conectividade, a internet, tá? Ele é um investimento de infraestrutura básico, é como energia, é como água, esgoto, uma rodovia. Como é que você vai investir no município se você não tem, por exemplo, uma rodovia? Verdade, para chegar lá, né? Imagine que o cabo de fibra óptica é a rodovia para chegar aos dados, para chegar ao digital.
faz muita diferença, né? Rui, e os próximos anos, diante do que a pandemia acelerou, né, para a Telecom, como é que devem ser os próximos anos para a empresa? Temos alguns projetos estratégicos que estão sendo tratados internamente, que tem muito a ver com infraestrutura de dados, que tem muito a ver com conectividade, que tem muito a ver com esse futuro digital que a gente enxerga, tá? Integrando a conectividade com as soluções de tecnologia, né? Então, a gente tem desenvolvido, a gente tem um plano aí para os próximos 5 anos de realmente ter um crescimento muito, muito acelerado. Que bom, que venham mais investimentos, que venha mais tecnologia, que venham mais empregos e, claro, também mais geração de renda para todo mundo. Rui, obrigada, parabéns pelo trabalho na Telecom e voe ainda mais alto. Isli, obrigado a todos, tá? Obrigado a quem está nos assistindo em casa. Foi um grande prazer estar aqui com você. Obrigada, um bom domingo. A gente vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Esse programa vai ficar disponível no canal do YouTube e também da TV Clube a partir da segunda-feira. Para você, um ótimo domingo, bom restinho de fim de semana. A gente volta a se encontrar domingo que vem, às 10 horas da manhã. Tchau, tchau.